isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aula, dando início aqui. Na verdade, a nossa monitoria, né? Em Direito Penal 1. Ainda estamos falando da teoria do crime, né? Que a gente adota a teoria tripartite. Estamos falando da primeira perninha, tá? Lembre-se que eu falei na última aula, que é fato típico, ilícito e culpa, né? A gente vai falar desses três assuntos. Precisamos de 2 aulas para falar do fato típico, porque precisamos falar da conduta, do resultado, onde falamos na aula anterior. E para fechar o fato típico, na aula de hoje, vamos falar de nexo, causalidade e tipicidade, propriamente dita, tá? Bom, pessoal, então sem mais delongas, vamos estar falando aqui do nexo, causalidade. Eu trouxe um conceito aqui. Também temos base legal, eu vou falar a base legal, tá? Mas o conceito, qual é o conceito de nexo de causalidade? Tá? O nexo de causalidade, no direito penal, exige que a conduta do agente seja a causa efetiva e determinante do resultado típico. Isso significa que a ação ou omissão do agente deve ser o elo causal, direto e indispensável para a produção do resultado danoso. Ou seja, pessoal, resumindo, o nexo de causalidade é o elo que vai juntar a conduta e o resultado. Lembre-se que ontem eu disse que no direito penal, observando o fato típico, a gente tem que observar conduta e resultado, né? O nexo causal é o elo que une esses dois outros elos, né? É a ligação entre a conduta e o resultado, é o que liga uma coisa à outra. E qual é a base legal que a gente vai observar o nexo de causalidade no código, tá? A regra está no artigo 13, caput do código, tá? Que tem a seguinte redação: o resultado de quem depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ponto. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, tá? Isso é a regra, pessoal. Então, um exemplo disso que a gente tem, um exemplo básico, né? Um indivíduo, né, dispara contra uma vítima a tiros de arma de fogo, né? Em decorrência desses ferimentos que foi causado ali em consequência do disparo, a vítima vem a óbito, tá? Então, vocês percebem que tem um nexo de causalidade aí, né? Uma situação ali de causa e efeito, né? Foi por causa do disparo que a vítima veio a falecer. Então, é o elo entre a conduta e o resultado de um sujeito, tá? Lembrando, está lá no artigo 13, caput do Código Penal. Vocês podem estar marcando aí na legislação de vocês. Bom, agora vamos falar da exceção, tá? Como eu disse que a regra está no caput do artigo 13, a exceção está lá no parágrafo 1º. Essa exceção a gente chama de essa exceção a gente chama de superveniência de causa relativamente independente, tá? Eu vou fazer a leitura do artigo e trazer um exemplo explicando dentro do artigo, do parágrafo, e vou trazer um exemplo explicando dentro do próprio parágrafo, tá? Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado, vírgula, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Pessoal, o que é isso? Vou trazer um exemplo. Você imagina que um sujeito ele tem um desafeto e ele quer matar esse desafeto dele, né? Na intenção de matar, ele vai lá e dispara tiros de arma de fogo contra o desafeto dele. Só que os tiros de arma de fogo que ele disparou não foi suficiente para matar o desafeto dele ali no momento do disparo. Ele só lesionou, né? Vamos supor que o tiro pegou na perna. Só lesionou o desafeto dele. O desafeto dele a vítima, né? Vamos tratar melhor assim, vítima, né? A vítima ali dos disparos é socorrida e durante o caminho para o hospital, o motorista ali dirigindo de forma imprudente, ele faz com que a ambulância capote e a vítima ali que tinha sofrido os disparos de arma de fogo minutos antes, ela vem a falecer em decorrência do acidente, tá? Vamos supor que o legista chega lá no ML e descobre que a vítima ela morreu ali por causa do pescoço dela quebrou ali durante o acidente, né? Ou seja, ela não morreu devido ao disparo de arma de fogo que ela sofreu horas ou minutos antes do acidente, né?
Ou seja, né, então a gente vai encontrar o que aqui? Essa primeira parte aqui do parágrafo 1º é o que traz isso para a gente, né? Que a superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando por si só produz resultado. O que está dizendo isso? Que exclui a imputação de crime de homicídio consumado ao sujeito que deu o disparo de arma de fogo. Por quê? Porque os tiros de arma de fogo não foram suficientes para matar o rapaz. Né? O rapaz morreu em decorrência de outra coisa. Né? Você percebe que rompe ali. Só que a vítima estava naquela situação da ambulância devido ao disparo de arma de fogo. Por isso que a gente fala que é causa relativamente independente. Tá? Mas aí vocês me perguntam, mas o que o cara vai responder? Ele vai passar impune? Não, porque o próprio parágrafo 1º diz que os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Ou seja, o que o sujeito ali que deu os tiros de arma de fogo praticou? Ele praticou tentativa de homicídio, né? Ele teve intenção de matar, porém, os disparos não foram suficientes, né? Os disparos foram suficientes só para causar lesão, mas ainda assim ele teve intenção de matar, ou seja, mas o resultado que ele queria não se consumou, então fica na tentativa. Por que fica na tentativa? Porque no caminho do socorro, né, da prestação de socorro, a ambulância capota, faz com que a vítima morra, então rompe esse nexo de causalidade. Tá? É isso que o parágrafo 1º está dizendo para a gente. Beleza? Bom, já encerrando esses elementos que a gente está tratando aqui em fato típico, né, vamos falar da tipicidade agora propriamente dita. Para pôr fim nessa primeira perninha aí da teoria tripartite, tá? Então vamos entrar aqui no tópico de tipicidade, tá? Qual o conceito de tipicidade? O conceito de tipicidade é a perfeita adequação do fato ao modelo normativo, ou seja, você vai observar uma conduta, né, um fato praticado com o modelo normativo. É isso que a gente chama de tipicidade, beleza? A tipicidade ela pode ser objetiva ou subjetiva, tá? Objetiva ela pode ser formal ou material e subjetiva ela pode ser dolosa ou culposa, beleza? A tipicidade objetiva formal ela está relacionada à pura letra de lei, tá? É a própria descrição da norma ali, beleza? Já a tipicidade objetiva material, trouxe um conceito aqui para vocês, para quem quiser anotar aí e tal, fica melhor, né? A tipicidade objetiva material está relacionada com o conteúdo da norma incriminadora, ou seja, com o que se quer incriminar e pode ser afastada por princípios constitucionais penais. O exemplo disso é o princípio da insignificância e o princípio da adequação social. Beleza? O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que a tipicidade material, né, você deve ser observado se aquilo que foi praticado merece relevância penal, tá? O exemplo que cai muito assim, que eu já vi assim, em questões de concurso, é a mãe, né, que fura a orelha da filha quando é bebê, se aquilo ali seria lesão corporal ou não. Claro que não, né? Porque isso aí seria uma adequação social. O rapaz que furta uma banana de um mercado, né? Isso cai no princípio da insignificância. Então, como eu estou dizendo, a tipicidade objetiva material, você deve observar o fato praticado e ver se aquilo merece relevância penal, né? Se não merecer, isso não vai para frente, beleza? Bom, e para fechar mais uma aula aí, como eu disse, né, vamos falar agora da subjetividade, a tipicidade subjetiva, né, na verdade, que tem como modalidade dolo ou culpa. Né? Isso aí, acredito que vai ser bem tranquilo, tá? Até porque a gente tem a base legal aqui, que é o artigo 18, que tem, inciso 1º fala de dolo, inciso 2º fala de culpa, né? É bem explicativo, né? Bom, o dolo, como você já sabe, é quando a pessoa ela deseja, né, ela tem intenção, ela quer praticar aquela norma, né, aquele crime, né, melhor assim dizendo, né, ou assume o risco, né, que a gente chama de dolo eventual.
né? Como está lá no artigo 18, inciso 1º, né? Que fala de ser crime, tá? Caput, artigo 18, inciso 1º, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, beleza? Então, essa aí é a tipicidade subjetiva dolosa, dolosa, verdade, tá? É a vontade livre e consciente do agente de praticar aquilo ou de assumir o risco daquele resultado, né? Quando você quer um resultado ou você assume o risco que ele seja produzido. Já a culpa, que está lá no inciso 2º, né, que diz ser crime, inciso 2º, culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, né? Então, pessoal, na culpa, a conduta do sujeito ela é voluntária, né? Ele quer praticar uma conduta, porém ele não deseja o resultado. Por isso que, para a gente observar se o crime teve dolo ou culpa, a gente deve observar se, para confirmar que tem que ser culpa, né? Tem que observar se teve negligência, imperícia ou imprudência, né? No caso de culpa, quem praticou o crime ele não deseja o resultado, mas ele foi voluntário, né, na conduta para contribuir com aquele resultado, né? Mesmo ele não querendo, ele contribuiu com aquilo, beleza? Lembrando, tá lá no artigo 18, tá bem explicativo, tá bem explicado lá, é autoexplicativo, você lendo assim você já consegue entender, beleza? Pessoal, ficando por aqui, já na próxima aula iremos matar de vez essa teoria do crime aí, da teoria tripartite, né? Onde iremos falar da ilicitude e culpa, beleza? E é isso, forte abraço, tamo junto.